Existe um tipo de presente que pode destruir sua vida, sem que você perceba. Não estou falando de algo envenenado ou perigoso à primeira vista. Estou falando de objetos comuns que entram na sua casa envolvidos em papel de presente, acompanhados de um sorriso e de palavras gentis. Objetos que carregam algo invisível. Algo que a maioria das pessoas nunca imagina que existe. Eu sei disso porque durante anos da minha vida, eu preparei esses presentes. E os encantei. E os enviei. E vi o estrago que causaram. Hoje vou revelar algo que me custou minha própria paz para descobrir. Algo que me fez acordar no meio da noite, com o coração acelerado, sabendo que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Vou te contar sobre 5 tipos de presentes que nunca jamais em hipótese alguma você deveria aceitar, de qualquer pessoa. Porque alguns presentes não são apenas objetos. São chaves. Chaves que abrem portas no mundo espiritual. Portas que você nunca autorizou a serem abertas. E quando essas portas se abrem, coisas começam a entrar na sua vida. Coisas que você não consegue ver, mas que conseguem te tocar. Se você está assistindo este vídeo não é por acaso. Algo dentro de você sabe que precisa ouvir isso. Então escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração, porque você vai precisar dessa fé para o que vou revelar. Meu nome não importa mais. O que importa é o que eu fui e o que eu vi. Durante anos, vivi dentro de um mundo que a maioria das pessoas só conhece através de filmes ou histórias. Um mundo onde o invisível é mais real que o visível. Onde palavras têm peso, onde objetos carregam memória. Onde intenções moldam destinos. Eu fui praticante de feitiçaria, não daquelas que você vê em fantasias ou contos de fada. Feitiçaria real, aquela que acontece em silêncio, nos bastidores da vida comum. Aquela que se esconde atrás de sorrisos, de conversas casuais de restos aparentemente inocentes. Comecei jovem. Busquei poder porque me sentia impotente. Busquei controle porque minha vida parecia fora de controle. E encontrei pessoas que me ensinaram. Pessoas que sabiam coisas. Pessoas que conseguiam fazer coisas acontecerem, sem tocar, sem gritar, sem deixar rastros. Aprendi ritual. Aprendi invocações. Aprendi a trabalhar com ervas, com velas, com símbolos. Mas o que mais me impressionou, o que realmente me mostrou o poder daquele mundo, foi quando me ensinaram a trabalhar através de objetos cotidianos. Minha mentora na época era uma mulher mais velha. Ela tinha olhos que pareciam enxergar através das pessoas. E um dia ela me disse algo que nunca esqueci. Ela falou: por que gastar energia lutando contra alguém quando você pode simplesmente colocar algo na casa dessa pessoa e deixar que o trabalho se faça sozinho? Foi então que entendi. O verdadeiro poder não estava nos rituais espetaculares, estava na sutileza, na capacidade de entrar na vida de alguém, sem ser notada, de plantar sementes espirituais que cresceriam com o tempo. E os presentes eram a ferramenta perfeita, porque ninguém desconfia de um presente. Ninguém examina espiritualmente algo que foi dado com carinho. As pessoas aceitam, agradecem, levam para casa e colocam exatamente onde você planejou que colocassem. Eu fiz isso dezenas de vezes. Preparei roupas, preparei joias, preparei objetos decorativos, e cada vez que via aquela pessoa usando ou exibindo o que eu havia dado, eu sabia. Sabia que a conexão estava estabelecida, que o trabalho estava em andamento, que algo havia sido liberado na vida daquela pessoa. Não estou falando disso com orgulho, estou falando com o peso de quem carrega essa memória como uma ferida. Porque quando finalmente saí desse mundo, quando finalmente entendi o que realmente estava fazendo, percebi a quantidade de dor que havia causado. E percebi algo ainda mais assustador, que existem milhares de pessoas fazendo exatamente isso neste momento. Preparando presentes, falando palavras sobre eles, dedicando-os a entidades, e enviando-os para pessoas que não fazem a menor ideia do que estão recebendo. A primeira vez que realmente entendi o que estava acontecendo no mundo invisível foi através de um caso que nunca saiu da minha memória. Uma mulher havia me procurado. Ela queria ajuda para reconquistar o marido que estava se distanciando. Não queria um ritual agressivo. Queria algo sutil, algo que ele nem perceberia. Preparei uma camisa para ela presentear o marido. Não foi difícil. Comprei uma camisa de boa qualidade, de uma cor que ela disse que ele gostava. Mas antes de entregar,
Passei 3 noites trabalhando sobre aquela peça de roupa. Acende belas específicas. Queimei ervas enquanto segurava o tecido sobre a fumaça. Falei palavras, não orações. Comandos. Instruções direcionadas a entidades que eu invocava regularmente naquela época. Eu disse exatamente o que queria que acontecesse. Que aquele homem sentisse confusão quando estivesse longe de casa. Que sentisse desconforto em outros relacionamentos. Que sua mente voltasse constantemente para a esposa. Que ele perdesse o interesse por qualquer outra pessoa. Amarrei nós invisíveis naquela camisa. Soprei sobre ela pronunciando nomes que não vou repetir aqui. E quando entreguei para a mulher, entreguei com um sorriso. Disse que era uma peça de excelente qualidade. Que ele ia adorar. Que ela deveria dar de presente em um momento especial. Ela fez exatamente isso. Dias depois me ligou animada. Disse que ele havia amado o presente. Que usou a camisa para sair no fim de semana. Que parecia estar mais carinhoso. Fiquei satisfeita. Achei que meu trabalho havia funcionado perfeitamente. Mas 3 semanas depois, ela me ligou novamente. Dessa vez, a voz estava diferente. Trêmula. Assustada. Ela me contou que o marido estava estranho, que usava aquela camisa quase todos os dias, mas que estava tendo crises de ansiedade. Pesadelos constantes, que acordava no meio da noite suando, falando coisas sem sentido. Que durante o dia, ficava irritado sem motivo. Que a relação entre eles, ao invés de melhorar, estava se tornando tensa de uma forma diferente. Ele estava em casa, mas não estava presente. Estava fisicamente próximo, mas emocionalmente destruído. Eu disse a ela que era apenas uma fase de adaptação, que logo passaria. Mas por dentro, eu sabia o que havia acontecido. O trabalho não tinha dado errado, tinha dado certo demais. Aqueles comandos espirituais que coloquei na camisa estavam sendo executados. Mas entidades espirituais não têm compaixão. Elas não entendem limites humanos. Elas cumprem ordens de forma literal e muitas vezes exagerada. Eu havia pedido confusão longe de casa. Elas estavam gerando confusão em qualquer lugar. Eu havia pedido desconforto emocional com outras pessoas. Elas estavam gerando desconforto emocional em geral. Eu havia amarrado a mente dele. E agora aquela mente estava presa, sufocada, oprimida. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a despertar. Comecei a perceber que o mundo espiritual não funcionava como eu imaginava. Não era um jogo. Não era uma ferramenta neutra que eu controlava. Era um território perigoso. Um campo de forças que eu não compreendia completamente. E os objetos que eu preparava não eram apenas objetos encantados. Eram portais. Antenas. Pontes entre dimensões. Cada presente que eu preparava criava uma ligação espiritual entre mim, a pessoa que recebia, e as entidades que eu invocava. E essas entidades não trabalhavam de graça e eles cobravam, não em dinheiro, em energia, em paz, em vida. Comecei a observar minha própria vida. Percebi que quanto mais eu fazia esses trabalhos, mais vazia eu me sentia. Quanto mais controlava a vida dos outros, menos controle tinha sobre a minha. Meu sono estava perturbado. Minha mente estava constantemente agitada. Relacionamentos ao meu redor desmoronavam. Dinheiro entrava e saía sem eu entender para onde ia. E a sensação constante de estar sendo observada, de que algo estava sempre por perto, algo que não era humano, algo que esperava, foi quando percebi a verdade aterrorizante. Eu não estava no controle. Eu era apenas uma ferramenta. As entidades que eu achava que servia eram na verdade quem me usava. E cada objeto que eu preparava não era apenas uma maldição para outra pessoa. Era também uma corrente para mim, porque no mundo espiritual, tudo tem um preço. E presentes amaldiçoados criam dívidas espirituais. Não apenas para quem recebe, mas também para quem envia. Agora escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vou revelar a seguir vai mostrar exatamente como esses 5 tipos de presentes funcionam. E por que eles são tão perigosos. O dia em que tudo desmoronou para mim, começou de forma comum. Eu havia acabado de preparar um conjunto de presentes para uma cliente. Eram 5 itens diferentes, cada um com uma finalidade específica. Cada um carregando algo invisível, mas poderoso. E foi naquela noite, sozinha no meu quarto, que algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Acordei às 3 da manhã. Não foi um despertar gradual. Foi súbito. Como se alguém tivesse me sacudido. O quarto estava escuro.
Mas eu sentia que não estava sozinha. Havia uma presença densa, opressiva. Pesada como chumbo no ar. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. Tentei gritar, mas minha voz não saía. E então vi, não com os olhos físicos, mas com algo mais profundo. Vi figuras ao redor da minha cama. Sombras com formas quase humanas, mas distorcidas, desproporcionais. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam com uma luz que não era luz. Era ausência, vazio puro olhando para mim. E então uma voz, não vinda de fora, vinda de dentro da minha própria cabeça rouca múltipla. Como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, ela disse: Você nos alimentou bem. Agora é sua vez de pagar. Senti um terror que não consigo descrever com palavras. Não era medo de morrer, era medo de algo pior, de perceber que eu havia vendido algo que não sabia que estava vendendo, que havia aberto portas que não sabia como fechar, que havia feito acordos que não compreendia completamente. Quando finalmente consegui me mover, pulei da cama, acendi todas as luzes, liguei a televisão, fiz qualquer coisa para trazer barulho e claridade ao ambiente, mas a sensação não passou. Aquela presença ainda estava lá. Só que agora eu sabia. Ela sempre esteve. Eu só não percebia. Fiquei o resto da noite acordada, e pela primeira vez em anos, tive medo real. Medo das consequências do que eu havia feito. Medo do que eu havia se tornado. Medo de que talvez fosse tarde demais. Nos dias seguintes comecei a investigar. Voltei aos meus registros. Revi os trabalhos que havia feito. E vi um padrão aterrorizante. Cada pessoa para quem eu havia preparado presentes espirituais estava sofrendo, não apenas com o problema original que queriam resolver, mas com novos problemas maiores, problemas que se multiplicavam. A mulher da camisa para o marido agora estava em processo de separação, mas não uma separação normal, uma guerra, cheia de ódio, acusações, violência emocional. Outra pessoa para quem preparei um colar decorativo havia perdido o emprego, depois a saúde. Depois estava internada com depressão severa. Um homem para quem fiz um trabalho através de uma estatueta estava enfrentando processos judiciais do nada. Sua reputação destruída, sua família desfeita. E todas essas pessoas tinham algo em comum. Elas ainda mantinham os presentes que eu havia preparado. Usavam as roupas, exibiam os objetos, guardavam as joias. E quanto mais tempo passava, pior ficava. Porque aqueles objetos não eram apenas objetos, eram âncoras espirituais, eram antenas transmitindo frequências destrutivas continuamente, eram portais abertos permitindo que entidades entrassem e saíssem livremente da vida daquelas pessoas. E o pior de tudo, essas pessoas nunca saberiam, porque ninguém conecta um presente com uma crise, ninguém examina espiritualmente uma roupa bonita, ninguém questiona uma joia cara. Ninguém desconfia de um objeto decorativo charmoso. Esse é o gênio maligno por trás dessa estratégia. Ela é invisível, silenciosa e completamente legal aos olhos naturais. Foi então que entendi completamente os 5 tipos de presentes que o mundo espiritual das trevas mais usa, e vou revelar agora cada um deles com detalhes. Não para assustar você, mas para te armar com conhecimento. Primeiro, roupas. Roupas são a ferramenta preferida, porque tocam seu corpo diariamente, absorvem seu suor, sua energia, sua essência. No mundo espiritual, roupas carregam identidade. Quando alguém prepara uma roupa espiritualmente e você a veste, é como se aquela pessoa te cobrisse com a intenção dela. Vi roupas serem preparadas para gerar insegurança, para atrair acidentes, para bloquear oportunidades, para causar rejeição social. E a pessoa que usava nunca imaginava por que de repente tudo parecia dar errado. Segundo, joias, anéis, pulseiras, colares, brincos, joias, são circulares. No mundo espiritual, círculos representam ciclos, aprisionamento, repetição. Um anel preparado espiritualmente pode amarrar relacionamentos, pode impedir casamentos, pode gerar traições. Um colar pode sufocar a voz da pessoa, impedir que ela se expresse, gerar problemas na garganta, na tireoide, na respiração. Uma pulseira pode bloquear as mãos, as ações, o trabalho, a produtividade. E joias são especialmente perigosas, porque as pessoas se apegam, porque são caras, porque são bonitas, porque geram memórias emocionais. E esse apego emocional
Fortalece a conexão espiritual. Terceiro, objetos decorativos, quadros, esculturas, estatuetas, enfeites. Esses itens são colocados estrategicamente dentro da casa. E a casa é seu território espiritual principal, seu altar pessoal. Vi objetos decorativos serem preparados para atrair brigas constantes, para gerar insônia, para caçar pesadelos, para bloquear prosperidade, para afastar visitas, para criar um ambiente pesado onde ninguém quer ficar. E o pior, muitos desses objetos contêm símbolos, símbolos que a pessoa comum não reconhece, mas que no mundo espiritual são chamados Snoken. São autorizações para que certas entidades habitem aquele espaço. Quarto, alimentos e bebidas preparados com intenção oculta. Esse é o mais difícil de detectar, porque envolve hospitalidade, envolve cultura, envolve cotidiano. Mas no mundo espiritual, o que entra no corpo tem acesso direto. Não precisa passar por defesas externas. Vi comidas serem preparadas para gerar vícios, para causar doenças, para criar dependência emocional, para roubar vitalidade. E o mais cruel, muitas vezes a pessoa que prepara insiste, fica ofendida se você recusa, te faz sentir culpado por não aceitar, porque espiritualmente eles sabem que sua recusa quebra o ritual, e isso não pode acontecer. Quinto, e este é o mais traiçoeiro de todos: itens para crianças, brinquedos, roupinhas de bebê, cobertores, chupetas, mamadeiras, móveis de berço. Crianças são alvos porque são espiritualmente desprotegidas, suas defesas não estão formadas, sua percepção está aberta, e atacar uma criança é atacar o futuro. Vi brinquedos serem preparados para gerar medo, para causar pesadelos, para criar trauma, para bloquear desenvolvimento, para gerar doenças inexplicáveis. E os pais nunca suspeitam. Porque quem desconfiaria de um ursinho fofo, de uma roupinha delicada, de um presente dado com carinho e um chá de bebê? Esses 5 tipos de presentes são armas espirituais, disfarçadas de gentileza, e elas funcionam porque operam através de um princípio espiritual que a maioria das pessoas desconhece: o princípio do consentimento. No mundo espiritual, presentes criam acordos. Quando você aceita algo, você está dizendo sim, não apenas ao objeto, mas a tudo que vem com ele. E esse sim abre portas, portas que permanecem abertas, enquanto o objeto permanecer. Depois daquela noite aterrorizante, tudo mudou. Não imediatamente, mas algo dentro de mim havia quebrado. Ou talvez, finalmente despertado. Passei dias inteiros em um estado de pânico silencioso. Não conseguia comer direito, não conseguia dormir profundamente. Cada sombra no canto do quarto parecia viva. Cada barulho à noite parecia intencional. Eu sabia demais. E esse conhecimento me consumia. Tentei continuar. Tentei racionalizar que era apenas um pesadelo, um episódio isolado, estresse acumulado, mas meu corpo sabia a verdade. Minha alma sabia a verdade. Eu estava presa, amarrada por correntes invisíveis, correntes que eu mesma havia forjado. Até que uma tarde completamente exausta, sentada no chão da minha sala cercada por objetos ritualísticos, livros de magia, velas, ervas, tudo que eu usava no meu trabalho, algo dentro de mim gritou, um grito silencioso mas desesperado. Não era um pedido, era uma rendição. E pela primeira vez em muitos anos falei um nome que eu havia rejeitado, um nome que eu havia zombado, um nome que no fundo eu sempre soube que tinha poder real. Jesus. Não foi uma oração eloquente, não foi um ritual religioso. Foi apenas um sussurro quebrado. Sei voca e real. Eu preciso de ajuda. Não sei como sair disso, não sei como fechar o que abri. Mas se você pode fazer alguma coisa, por favor, faça. E então, esperei. Não aconteceu nada cinematográfico. Nenhuma luz brilhante, nenhuma voz audível. Mas aconteceu algo mais profundo. Uma paz começou a se formar dentro do caos. Pequena, frágil, mas real. E com essa paz veio uma clareza. Uma instrução interna, não em palavras audíveis, mas em conhecimento que simplesmente apareceu na minha mente. Livre-se de tudo. Não guarde nada. Comecei naquele mesmo instante. Juntei todos os livros de feitiçaria, todos os objetos ritualísticos, todas as velas especiais, todos os talismãs, todas as ervas preparadas, tudo. Coloquei em sacos,
levei para fora e destruí. Queimei o que podia ser queimado. Quebrei o que podia ser quebrado. Joguei fora o que precisava ser descartado. E a cada item que eu removia eu sentia algo se soltando, como se cordas invisíveis estivessem sendo cortadas, uma por uma. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Eu precisava entrar em contato com as pessoas para quem havia preparado presentes. Não para confessar completamente, eu não tinha coragem para isso ainda. Mas para de alguma forma alertá-las. Liguei para a mulher da camisa. Inventei uma desculpa. Disse que havia descoberto que o tecido tinha um tipo de tratamento químico que poderia causar alergias. Sugeri que descartassem a peça. Ela achou estranho, mas concordou. Dias depois ela me ligou. Disse que depois que o marido parou de usar aquela camisa, os pesadelos cessaram. A irritação diminuiu. Eles estavam conversando novamente. Fiz isso com cada pessoa que consegui lembrar. Algumas aceitaram minha orientação, outras acharam absurdo. Mas as que aceitaram, todas relataram mudanças, rápidas, significativas, inexplicáveis para quem não conhecia o mundo espiritual. Um padrão ficou claro. Enquanto o objeto permanecia, o problema persistia. Quando o objeto era removido, a situação começava a mudar. Não era psicológico, não era coincidência. Era Enquanto isso, minha própria vida começava a se transformar. As presenças opressoras no meu quarto diminuíram. O sono voltou gradualmente. A sensação constante de estar sendo vigiada desapareceu. E algo novo começou a crescer. Esperança. Pela primeira vez em anos, senti esperança. Comecei a frequentar uma igreja pequena. Não contei meu passado completo para ninguém inicialmente. Apenas sentei no fundo e escutei. E cada mensagem parecia direcionada para mim. Sobre libertação. Sobre perdão. Sobre recomeço. Sobre autoridade espiritual em Jesus. Aprendi que o poder que eu buscava no ocultismo estava disponível de forma legítima, através de Cristo. Mas não era um poder para manipular. Era um poder para proteger, para libertar, para fechar portas, não para o abrir. Aprendi sobre a armadura espiritual, sobre oração, sobre jejum, sobre a autoridade do nome de Jesus. E pela primeira vez entendi a diferença. Feitiçaria é sobre forçar. Fé verdadeira é sobre confiar. Feitiçaria exige sacrifícios constantes. Fé verdadeira já tem o sacrifício completo. Feitiçaria te prende. Fé verdadeira te liberta. Minha transformação não foi instantânea. Foi um processo. Houve recaídas. Houve momentos de dúvida. Houve noites em que as tentações voltavam. Mas cada vez que eu escolhia a luz ao invés das trevas, ficava mais forte. E cada vez que eu via alguém se libertar, depois de descartar um presente amaldiçoado, minha convicção se solidificava. Hoje, minha vida é completamente diferente. Onde havia medo, existe paz. Onde havia controle obsessivo, existe confiança. Onde havia vazio, existe propósito. E esse propósito é alertar, é expor, é ensinar as pessoas a se protegerem. Por isso estou aqui. Por isso estou revelando segredos que o mundo espiritual das trevas não quer que você saiba. Porque liberdade é possível. Transformação é real. E você não precisa viver sob opressão espiritual. Nem você. Nem sua família. Nem seus filhos. Agora, faça algo por alguém que você ama. Compartilhe este vídeo, porque enquanto você está assistindo, alguém na sua família, no seu círculo de amigos, talvez até na sua própria casa, está sofrendo por causa de um presente que recebeu. E não sabe. Eles precisam dessa informação. Eles precisam desse alerta. Compartilhe agora. Agora que você conhece minha história e entende os 5 tipos de presentes perigosos, preciso te ensinar algo fundamental. Conhecimento sem aplicação é apenas informação. E informação sem ação não te protege. Então preste atenção, porque o que vou compartilhar agora pode literalmente mudar a atmosfera da sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é que objetos carregam memória espiritual. Isso não é superstição, é um princípio espiritual real. Tudo no mundo físico tem uma dimensão espiritual correspondente. Quando alguém ora sobre um objeto, aquele objeto absorve a intenção daquela oração. Quando alguém dedica um objeto a uma entidade espiritual, aquela dedicação cria uma ligação. E quando você traz esse objeto para dentro da sua casa,
você está trazendo tudo o que foi colocado nele. Por isso é tão importante você examinar o que entra no seu lar. Sua casa não é apenas um espaço físico, é seu território espiritual. É onde sua família habita. Onde seus filhos crescem, onde você descansa. E você tem autoridade sobre esse território. Mas essa autoridade precisa ser exercida. Deixa eu te dar exemplos práticos. Se você recebeu roupas de alguém, e depois de começar a usar essas roupas, você notou mudanças negativas, insegurança que não tinha antes, problemas de saúde inexplicáveis, conflitos que surgiram do nada. Preste atenção, seu espírito está te alertando. Se você ganhou uma joia, e desde que começou a usar essa joia, seus relacionamentos entraram em crise, suas finanças desmoronaram. Você sente peso ou desconforto quando usa. Não ignore. Isso não é coincidência. Se você tem objetos decorativos na sua casa, que vieram de pessoas com quem você teve conflitos, pessoas que demonstraram inveja, pessoas que depois se afastaram de forma estranha, e sua casa se tornou um lugar pesado, onde as pessoas brigam constantemente, onde ninguém dorme bem, onde sempre tem problemas, examine esses objetos. Se alguém insiste para você comer algo que preparou, fica ofendido quando você recusa. Faz questão de te ver consumir. E depois que você come, você sente mal-estar, exaustão, confusão mental. Fique alerta. No mundo espiritual, insistência excessiva é um sinal de alerta. E se você tem filhos e eles receberam brinquedos ou roupas, e logo depois começaram a ter pesadelos, medos inexplicáveis, comportamentos estranhos, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, investigue a origem desses presentes. Agora, o que fazer se você identificou algo? Primeiro, não entre em pânico. Medo alimenta o problema. A autoridade resolve. Você precisa entender que, como filho de Deus, como alguém coberto pelo sangue de Jesus, você tem autoridade espiritual. As trevas não têm permissão sobre sua vida, a menos que você dê essa permissão. E presentes amaldiçoados funcionam justamente através de permissão. Quando você os aceita, você está concordando espiritualmente. Mas o que foi concordado pode ser desfeito. Segundo passo: remova o objeto. Não guarde em outro cômodo. Não doe para outra pessoa. Não venda. Remova completamente da sua vida. Porque enquanto aquele objeto existir conectado a você, a porta permanece aberta. Se for roupa, descarte. Se for joia, destrua. Se for objeto decorativo, quebre e jogue fora. Se for brinquedo de criança, não passe adiante. Elimine. Eu sei que isso pode parecer radical, mas você precisa entender que alguns objetos não podem ser purificados, eles precisam ser eliminados. Terceiro passo: limpe espiritualmente seu ambiente. Não estou falando de rituais complicados, estou falando de oração com autoridade. Caminhe pela sua casa, por cada cômodo, e declare, em voz alta: todo objeto que entrou nesta casa, sem a bênção de Deus, toda a influência espiritual negativa que foi trazida através de presentes, todo acordo que foi feito sem o meu consentimento consciente, eu quebro agora em nome de Jesus. Eu revogo toda a permissão, eu fecho toda a porta. Esta casa pertence ao Senhor, e nada que não vem dele tem autorização para permanecer aqui. Faça isso com convicção, não com medo. Não como se estivesse pedindo, mas como quem está declarando uma verdade. Quarto passo: proteja suas entradas futuras. A partir de agora, seja seletivo com o que você aceita. Você não precisa ser rude. Você não precisa ofender ninguém, mas você precisa ter discernimento. Se alguém te oferece um presente e algo dentro de você hesita, respeite essa hesitação. Se você sente desconforto ao aceitar algo de determinada pessoa, honre esse sentimento. Seu espírito te alerta, antes que sua mente compreenda. E aprenda a recusar com elegância. Você pode dizer que não está aceitando presentes no momento, que está simplificando sua vida, que prefere não receber objetos materiais. Você não deve satisfação detalhada a ninguém. Sua paz vale mais que a aprovação alheia. Quinto passo: ensine isso para sua família, especialmente se você tem filhos. Ensine-os desde cedo que nem todo presente deve ser aceito, que eles não precisam pegar tudo que lhes oferecem, que está tudo bem recusar educadamente. Isso não é falta de gratidão. É sabedoria espiritual. E sexto passo: ore pela sua casa regularmente.
Não espere sentir algo errado para orar. Faça da oração uma prática preventiva. Consagre sua casa, consagre seus cômodos, consagre seus filhos, consagre suas entradas e saídas. Declare proteção. Declare que sua casa é um território santo, onde as trevas não têm acesso. Agora deixa eu te falar sobre algo que poucas pessoas entendem. Preparação para a eternidade não é apenas sobre onde você vai depois que morrer. É sobre como você vive agora. É sobre que portas você mantém abertas e quais você fecha. É sobre que autoridades você reconhece na sua vida. Cada objeto amaldiçoado que você remove é uma declaração de que você não aceita a opressão das trevas, de que você escolhe a luz, de que você reconhece apenas uma autoridade espiritual, a de Cristo. E quando você faz isso, algo muda no mundo invisível. As forças das trevas precisam recuar, porque você fechou as portas legais que elas usavam. Eu vi pessoas presas em ciclos por anos, bloqueios financeiros que nunca quebravam, doenças que nunca saravam, relacionamentos que nunca davam certo. E quando finalmente removeram objetos específicos das suas casas e vidas, tudo mudou, não gradualmente, rapidamente. Porque a fonte da opressão foi removida. Você pode estar pensando, mas como saber se um presente está contaminado ou não? Deixa eu te dar alguns sinais claros. Se depois de receber o presente você ou sua família começaram a ter pesadelos frequentes, isso é um sinal. Se a atmosfera da sua casa mudou depois que aquele objeto entrou, isso é um sinal. Se você sente desconforto, peso ou mal-estar quando está perto daquele item, isso é um sinal. Se houve mudanças negativas inexplicáveis na sua vida logo após aceitar aquele presente, isso é um sinal. Se a pessoa que te deu o presente demonstrou comportamentos estranhos, insistência excessiva, ou se afastou logo depois de forma abrupta, isso é um sinal. Confie no seu discernimento. Deus te deu intuição espiritual, por uma razão, e nunca menospreze o que seu espírito está tentando te dizer. Agora escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração, porque oração é sua arma mais poderosa. Oração fecha portas. Oração quebra acordos. Oração limpa ambientes. Oração protege sua família. E oração é exatamente o que as trevas não querem que você faça. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi guiado, porque essa mensagem não é para todo mundo, é para quem tem olhos espirituais, para enxergar e coragem para agir. Deixa eu resumir tudo o que você precisa lembrar. Existem 5 tipos de presentes que abrem portas espirituais perigosas: roupas que tocam seu corpo e absorvem sua energia, joias que criam ciclos e aprisionamentos, objetos decorativos que transformam sua casa em território de opressão, alimentos preparados com intenção oculta que entram diretamente no seu corpo, e itens para crianças que atacam o futuro da sua família. Esses presentes não parecem perigosos, eles vêm embrulhados com sorrisos, com palavras gentis, com aparência de generosidade, mas carregam intenções escondidas, carregam dedicações espirituais, carregam acordos que você nunca autorizou conscientemente. E enquanto eles permanecem na sua vida, as portas permanecem abertas. Mas hoje você recebeu conhecimento, e conhecimento é poder quando aplicado. Você agora sabe o que procurar, sabe os sinais, sabe como agir, sabe como ser. E mais importante, você sabe que tem autoridade. Autoridade no nome de Jesus, para fechar toda porta, para quebrar todo acordo, para expulsar toda influência das trevas, para limpar sua casa, para proteger sua família, para recuperar sua paz. Eu sei do que estou falando. Vivi dos dois lados, enviei maldições, e fui libertada delas. Abri portas, e aprendi a fechá-las. Vivi nas trevas, e encontrei a luz verdadeira. E essa luz está disponível para você também. Não importa o que entrou na sua casa. Não importa quanto tempo aquele objeto está lá. Não importa quão forte foi a dedicação espiritual sobre ele. A autoridade de Cristo é maior. O sangue de Jesus é mais poderoso. E quando você age com fé, as trevas precisam recuar. Então, não fique parado. Não deixe essa mensagem se tornar apenas mais um vídeo que você assistiu. Haja. Examine sua casa hoje. Observe o que você tem guardado. Lembre-se de quando as coisas começaram a mudar. Conecte os pontos entre presentes recebidos
e problemas que surgiram. E tenha coragem de remover o que precisa ser removido. Sua paz vale mais que qualquer objeto. Sua família vale mais que a opinião de qualquer pessoa. Sua vida espiritual vale mais que compromissos sociais. E lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. Ele te deu discernimento, te deu autoridade, te deu proteção. E Ele vai honrar cada passo de fé que você dar. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira coisa, vá nos comentários agora e escreva: o inferno treme quando eu oro. Declare ISO, porque quando você ora com autoridade, o mundo espiritual das trevas realmente treme. Eles sabem que perderam o acesso, que as portas foram fechadas, que você acordou. Segunda coisa, compartilhe este vídeo. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com pessoas que você ama e quer proteger. Porque enquanto você estava assistindo, o Espírito Santo pode ter trazido alguém à sua mente. Alguém que está sofrendo exatamente por causa disso. Alguém que tem objetos amaldiçoados na casa e não sabe. Essa mensagem pode libertar essa pessoa, mas só se chegar até ela. E você pode ser o instrumento. Terceira coisa, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque essa é apenas uma parte do que preciso revelar. Existem muitas outras estratégias das trevas que eu conheço de dentro, muitas outras formas de opressão espiritual que as pessoas não percebem. E eu vou continuar expondo, vou continuar alertando. Vou continuar ensinando você a se proteger, mas só posso fazer isso se você estiver conectado ao canal. Então, se inscreva agora e deixe seu like neste vídeo. Porque isso mostra para a plataforma que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Que essa revelação precisa se espalhar. Antes de terminar, quero orar por você. Onde quer que você esteja, pare por um momento. Feche seus olhos se puder, e receba essa oração. Pai Celestial, eu oro por cada pessoa que assistiu esta mensagem até o final. Oro por proteção sobre suas vidas, sobre suas casas, sobre suas famílias. Senhor, abre os olhos espirituais deles. Dá discernimento, dá coragem para agir. Quebra agora todo acordo espiritual que foi feito, sem consentimento consciente. Fecha toda porta que foi aberta, através de presentes amaldiçoados. Expulsa toda a influência das trevas, e estabelece paz, proteção e autoridade espiritual sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agora vá. Examine sua casa, remova o que precisa ser removido. Ore com autoridade. E viva em liberdade, porque você não foi chamado para viver oprimido, você foi chamado para viver vitorioso. E essa vitória começa hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça vigilante, permaneça protegido, e permaneça em oração.